Olá, gente, tudo bem? Vamos estudar hoje, tá? A parte de propagação de calor. Vamos lá. Primeiramente, calorimetria. Calorimetria é a parte da física que estuda a transferência de calor recebida ou cedida por um corpo. Vamos ao conceito de calor, que vai ser importante para nós. Calor é a energia térmica em trânsito que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. De novo, presta atenção, gente. Calor, tá? É a energia térmica em movimento que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Exemplo, eu tenho aqui o corpo A e o corpo B. O corpo A está muito quente, está vermelho de tão quente. O corpo B está azulzinho, está friozinho, tá numa boa. A temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B, já que ele está mais quente. Para a transferência de energia térmica acontecer, para que ela ocorra, é necessário que os dois corpos estejam próximos uns dos outros, tá? E que um esteja mais quente que o outro. Toda vez que isso acontecer, se você colocar corpos com temperaturas diferentes, ou um encostado no outro ou próximo do outro, o que vai acontecer? Vai acontecer uma transferência de energia. Tá? Perceba comigo que gradativamente o corpo B vai aquecendo e o corpo A vai perdendo um pouco de energia. Tá? Mas essa transferência, professor, de energia entre os corpos, ela é eterna? Ela nunca acaba, ela nunca cessa? Não, gente. A transferência de energia ela não é eterna. Quando é que acaba? Quando é que para a transferência de energia entre os corpos? Quando ambos os corpos estejam com a mesma temperatura. É o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico nada mais é do que corpos com a mesma temperatura. Tudo bem? Tranquilos até aí? Então aqui, ó, a transferência de energia entre esses dois corpos parou. E por que parou? Porque eles já alcançaram a mesma temperatura. Esse que estava super quente esfriou um pouquinho, porque ele transferiu energia para o corpo B, que estava frio. E o corpo B se aqueceu um pouco mais, já que estava frio. Mas a transferência entre eles acabou quando a temperatura de ambos é a mesma. Bora dar seguimento. Atenção! O calor não está contido nos corpos, pois é uma energia externa. Presta atenção que o calor não está dentro dos corpos, está sempre do lado de fora. Vamos tomar como exemplo esse aqui, ó. Eu tenho aqui uma chama, tenho aqui o fogo, tá? Uma lareira. Gente, pensa comigo. Esse fogo aqui, ó, essa parte que está é a chama, né? A chama do fogo especificamente, essa chama aqui é o que nós chamamos de pura energia térmica, tá? O fogo é a pura energia térmica, não é o calor. Agora, se você colocar a mão próximo do fogo, tá? O que vai acontecer? Você vai sentir uma energia esquentando a tua mão, uma energia invisível. Essa energia invisível que sai do fogo e vai em direção à tua mão é o que nós chamamos de calor. Por isso o calor sempre está do lado de fora. Tudo bem até aí? O calor está sempre do lado de fora porque calor é a energia térmica em movimento. Ela sai do corpo de maior temperatura em direção ao corpo de menor temperatura. Nunca esqueça essa regra, tá bom? Vamos embora. Sensações térmicas. Vamos conhecer um pouquinho das nossas sensações térmicas devido à temperatura do planeta ou do universo em si. Gente, presta atenção. Quando você recebe energia térmica, quando você ganha energia térmica, você tem a sensação de quente. É por isso que em um dia muito quente, quando você sai aqui da cidade, por exemplo, no horário de meio-dia, e você pega aquela energia do sol e você sente que está quente, é porque você está recebendo muita energia do sol. Tá? Então, quando a gente ganha energia térmica, a gente tem a sensação de quente. Agora, quando a gente perde energia térmica, nós temos a sensação de frio. É o que ocorre quando você faz uma viagem, por exemplo, lá para Florianópolis, Goiânia, naquele período frio da cidade. Quando você sai na rua, o sol não está muito presente, o vento passa, tira a energia do teu corpo e tu sente que está frio.
porque você está perdendo energia. A mesma coisa acontece quando você abre a geladeira de casa. Você abre a geladeira e fica um pouquinho próximo da geladeira, você sente que está frio. Por quê? Porque a geladeira, né, quando você abriu ela está removendo a tua energia. Aquele ar frio está removendo a tua energia. E aí tu sente que está frio. Tudo bem até aí? Então vamos embora. Mudança de estado físico, que são os famosos estados da matéria, né? Temos sólido, líquido e gasoso. Vamos lá falar dessas mudanças de fase, mudanças de estado físico. Nós temos aqui sólido e nós temos o líquido. Do sólido para o líquido, nós temos aqui, por exemplo, o gelo, e quando ele se transforma em líquido, como é que nós chamamos essa fase? Né? Chamamos de fusão. Do sólido para ir para o líquido, nós chamamos de fusão. Agora, do líquido para ir para o sólido, é quando você tem a água líquida, coloca no congelador, deixa passar um tempo, quando você vai lá, virou gelo. Agora, do líquido para o sólido, nós chamamos de solidificação. Do líquido para o gasoso, nós chamamos de vaporização. Do gasoso para o líquido, nós chamamos de liquefação. Agora, do sólido diretamente para o gasoso, nós chamamos de sublimação. A mesma coisa quando tem do gasoso para o sólido, também é chamado de sublimação. Condução térmica. Gente, os meios de propagação de calor, os meios de transferência de energia térmica são 3. Condução, convecção e irradiação ou radiação térmica. Vamos ver cada um deles. Vamos começar pela condução. Condução é a forma de transmissão de calor através da transferência de vibração das partículas do meio. Um exemplo é o aquecimento de uma barra metálica ou de um muro de concreto. Vamos lá. Eu tenho uma barra metálica, coloco a barra metálica no fogo e gradativamente ela vai aquecendo. Isso é parecido quando você pega uma colher e coloca no fogo, ou você esquece a colher na frigideira, ou dentro da panela no fogo. Você percebe quando a colher ela está na panela, ela gradativamente vai esquentando, porque há a condução térmica. A parte em contato com o fogo vai transferindo energia até a outra extremidade. Tá bom? As partículas que estão próximas do fogo, elas ficam vibrando, elas ficam bem agitadas, elas ficam bem em movimento. Agora, as partículas que estão longe do fogo ficam menos agitadas, ficam com menos movimento. A condução térmica ocorre nos meios sólidos, como uma barra metálica e um bloco de concreto. Gente, condução térmica só ocorre nos meios sólidos. Não ocorre no líquido, nem no gasoso, nem em meios de ondas eletromagnéticas. Só pode ocorrer condução térmica em meios sólidos. Atenção! Existem materiais que facilitam a transmissão de calor, chamados de condutores térmicos. Os metais são exemplos de condutores térmicos. Temos o alumínio, o aço, o zinco, o ferro. Tá? São exemplos de materiais que conduzem muito bem o calor. É por esta razão que boa parte dos nossos recipientes ou das nossas panelas que nós colocamos no fogo para fazer a comida, elas são feitas de metais, porque os metais são excelentes condutores e são duráveis. Tá bom? E materiais que dificultam a transmissão de calor são chamados de isolantes térmicos. Exemplo de isolante térmico: a água, o isopor, a madeira. Tá bom? Aqui um exemplo. Gente, às vezes a gente acorda pela manhã e na tua casa, por exemplo, tem uma lajota. Tem lajota na tua casa, o pisa de lajota. Quando você acorda de manhã, depois de ter chovido à noite, quando você pisa na lajota, tu tem aquela sensação de frio, que a lajota está muito fria. Porque a lajota, ela conduz muito bem o calor. Então, por isso que ela esfria também muito rápido. Agora, se você tem uma casa de madeira, ou você já esteve num ambiente com pisa de madeira, ao acordar de manhã, depois de à noite ter chovido, você pisa na madeira, ela já está mais quentinha. Ela não está tão fria quanto a lajota.
Porque a madeira ele é um péssimo condutor de calor, é um isolante. Por isso que as sensações são diferentes de um condutor para um isolante, tá bom? Olha aquele exemplo que eu falei para você da panela no fogo e você esquecer a colher lá dentro. Gradativamente, o contato aqui dessa extremidade da colher que está próximo do fogo vai transferindo energia através de vibração até chegar nesse outro lado. A partícula começa a vibrar e vai passando a sua energia até para o outro lado. É o que nós chamamos de condução térmica. Convecção térmica é uma forma de transmissão de calor que ocorre em fluidos, ou seja, líquidos e gases. Quando eu falo fluidos, eu estou me referindo aos dois, líquidos e gases, tá? Porém, justamente com o transporte de matéria. Na condução térmica, as partículas vibram e vai passando a vibração de partícula em partícula, até que todas estejam bem vibrantes e esquentando o objeto. Na convecção térmica, há o deslocamento da matéria, tá bom? No outro não tem deslocamento, a partícula fica no mesmo lugar, ela apenas passa a sua vibração. Exemplo, nós temos aqui uma panela com água, a gente vai pegar essa panela e vai colocar no fogo, tá? Essa seta azul significa a parte de água, as moléculas de água aqui de cima que estão frias. E essa parte aqui embaixo, que está mais próxima do fogo, né, representada pela seta vermelha, significa que as partículas que estão aqui embaixo estão quentes, porque estão próximas do fogo. Quando você deixa a panela um bom tempo lá no fogo, você pode perceber que quando você olha para a água, ela está borbulhando. O borbulhar, na verdade, é porque as moléculas estão mudando de posição. As moléculas que estão na parte de cima da panela estão mais frias, tá? Trocam de posição com as moléculas que estão lá embaixo. Essas moléculas que estão aqui embaixo, próximas do fogo, elas começam a esquentar. E quando elas ganham energia, elas ficam mais leves. E por isso elas sobem, empurrando a massa de água fria para baixo. E fica nessa constante movimentação. Essa movimentação de partícula de mais quente para mais fria nós chamamos de convecção térmica. A convecção térmica é a mudança de posição da molécula. Tá? Ora ela está mais quente, ela mais leve, ela sobe e empurra a molécula fria para baixo. Tá bom? Corrente de convecção, o que isso é chamado. Outro exemplo de convecção térmica da nossa vida é a central de ar ou o ar-condicionado. Gente, por essa razão, a central e o ar-condicionado devem ser colocados em cima, na parte de cima, tá? Da parede, essa parte aqui mais em cima, superior aqui, tá? Por quê? Quando o ar frio sai aqui pela central de ar ou pelo ar-condicionado, o ar frio ele é mais denso, ele é pesado, ele desce, empurrando o ar quente que localiza-se aqui embaixo para cima, formando uma corrente de convecção. O ar mais frio, tá? Pesado, desce e empurra o ar quente para cima. Com o passar do tempo que o ar-condicionado está ligado, o ambiente fica bem friozinho porque há essa corrente de convecção, essa mudança de posição das moléculas, aí distribuindo o ar frio para todo o ambiente, para toda a sala. A mesma coisa acontece com o nosso refrigerador, gente. É por isso que a parte da refrigeração aqui fica aqui em cima. O refrigerador da geladeira fica aqui em cima, porque a molécula que está geladinha, que está fria, ela é pesada, ela desce, empurrando as moléculas quentes para cima, formando o que nós chamamos de corrente de convecção e esfriando todo o ambiente aqui dentro da geladeira. Tá bom? Radiação térmica, ou também chamado de irradiação térmica. É uma forma de transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas. Ao serem absorvidas, essas ondas se transformam em energia térmica. Exemplo. Nós temos aqui o fogo, tá? Que é o que nós chamamos de fonte térmica. Você coloca a mão próximo do fogo, já falei para você, tá? A energia sai aqui do fogo e vai em direção à tua mão que está fria. Isso, tá? Essa energia que sai do fogo e vai em direção à tua mão, ela está indo através de ondas eletromagnéticas que você não consegue enxergar, elas são invisíveis. Isso é o que nós chamamos de calor.
Calor é a energia térmica em movimento. Vai do corpo mais quente para o mais frio. Outro exemplo também disso, gente, é o Sol. Aqui o Sol é a nossa fonte térmica. Você coloca uma blusa molhada na corda para enxugar. A energia radiante do Sol bate nos tecidos, bate nas moléculas de água, elas começam a esquentar e começam a evaporar. Por isso que com o passar do tempo, a roupa molhada ela fica enxuta. Outro exemplo da radiação térmica na nossa vida, principalmente agora nesse período de pandemia, é que tem alguns dispositivos, alguns aparelhos que medem a temperatura, mas mostram o corpo da pessoa. Gente, se essa parte vermelha aqui localizada estiver espalhada por todo o corpo, significa dizer que essa pessoa está com febre, porque a temperatura do corpo dela está muito elevada. E isso é detectado com esses aparelhos e dispositivos que fazem a leitura do infravermelho. Tá bom? Esse mecanismo ficou muito popular agora, nesse período de pandemia. Tanto esses equipamentos que visualizam toda a pessoa, quanto aquelas pistolas que a pessoa aponta para a testa do cidadão e faz a leitura corporal sem a necessidade de se aproximar das pessoas. Isso também é muito usado na medicina. Tá? Essa parte que está vermelha, se estiver localizada numa parte aqui, por exemplo, aqui do braço, se estiver muito vermelho aqui em relação a essa outra parte, olha, essa parte aqui do braço está verdinha. Está fria, e essa parte que está muito quente. Significa dizer que possivelmente essa pessoa bateu essa musculatura aqui, e a musculatura, quando está inchada, ela fica mais quente, e está mostrando aqui no equipamento. Tá? As câmeras de segurança também têm os leitores de infravermelho. Tá bom? Essas câmeras modernas de segurança fazem a leitura do que está acontecendo dentro da sala. Eles mostram para você, mesmo com a sala escura, um ambiente sem a presença da luz, que há pessoas dentro da sala. Não esqueça que o nosso corpo ele emite infravermelho. Tá? Enquanto você está vivo e o coração está pulsando, o seu corpo está quente. E esse calor gera infravermelho. E as câmeras que têm sensor de infravermelho conseguem fazer a leitura do infravermelho. Por isso que o ser humano é visível à noite, tá bom? O ambiente todo é visível porque ele foi esquentado durante o dia e o ambiente todo emite infravermelho e as câmeras conseguem rastrear. Gente, quero lembrar que essas pessoas que estão aqui são apenas pessoas normais, não são bandidos, que estão fazendo o teste para câmeras de segurança para ser vendido para as empresas que queiram comprar esses equipamentos. Gente, a gente vai ficar por aqui, tá bom? Obrigadão.